Espírito Santo, sei que sem tua revelação, estas palavras serão apenas conceitos vazios. Preciso da tua unção para compartilhar algo que pode parecer estranho para mentes religiosas tradicionais, mas que carrega um poder sobrenatural que poucos compreenderam. Hoje, sinto no meu espírito que esta mensagem é para alguém que tem clamado por um sinal visível de Deus. Alguém que precisa ver a mão de Deus se movendo de forma prática e visível em sua casa. Quando Deus quer manifestar milagres duradouros em um lar, Ele frequentemente usa elementos da própria criação como pontos de contato para liberar poder sobrenatural. Há um sussurro profético hoje que diz: eu farei algo novo em tua casa, algo que teus olhos verão e tuas mãos tocarão. Mas antes que eu revele este segredo ancestral que Kathryn Kuhlman descobriu e aplicou silenciosamente por décadas, você precisa compreender por que Deus escolhe trabalhar através de elementos físicos para manifestar realidades espirituais. Pause. Tudo neste momento. O que estou prestes a compartilhar foi descoberto por Kathryn durante um período em que ela própria estava desesperada por um milagre em sua vida pessoal. Não era sobre cura física ou sucesso ministerial. Era sobre transformar um ambiente doméstico que havia se tornado um lar sem a presença de Deus, onde a presença de Deus parecia ausente e onde ela lutava para sentir qualquer sinal de Deus em sua vida privada. Esta revelação não apenas restaurou o clima espiritual em sua casa, mas se tornou um dos segredos mais poderosos que ela jamais descobriu. Não é casualidade que você esteja ouvindo isto agora. Existe um movimento profético acontecendo nestes dias, onde Deus está revelando segredos antigos para uma geração que aprendeu a viver sem milagres. O Espírito Santo está restaurando práticas bíblicas que a igreja esqueceu, métodos que os patriarcas usavam para criar pontos de contato entre o céu e a terra, protocolos que transformavam lugares comuns em canais da bênção de Deus. O que vou revelar desafiará sua teologia tradicional, mas está fundamentado em princípios bíblicos sólidos que foram praticados desde Abraão até os apóstolos. Estou falando da verdade espiritual por trás do uso de elementos da criação como condutores de poder sobrenatural. Estou falando do segredo que Kathryn descobriu sobre pedras especiais, posicionadas de forma específica na cozinha de sua casa. Por que a cozinha? Porque é o coração nutritivo do lar, o lugar onde o sustento da família é preparado, onde as necessidades mais básicas são atendidas. Kathryn compreendeu que quando você estabelece um ponto de contato divino no centro nutritivo da casa, você está declarando que Deus é a fonte de toda a provisão, que toda a abundância flui da generosidade celestial, que sua família será sustentada sobrenaturalmente. Você tem sentido que sua casa está espiritualmente seca, como se os céus estivessem fechados especificamente sobre seu lar. Talvez você ore, leia a Bíblia, frequente a igreja. Mas quando chega em casa, sente como se Deus ficasse do lado de fora? Esta sensação não é imaginação. É evidência de que você precisa estabelecer pontos de contato que conectem sua residência com a dimensão sobrenatural. Sua cozinha mesmo reflete esta sequidão espiritual. Observe nos próximos dias. Há alegria quando sua família se reúne para as refeições? Há gratidão genuína pelo alimento? Há conversas edificantes durante as refeições? Ou sua cozinha se tornou apenas um local funcional onde as pessoas se alimentam rapidamente e se dispersam? A condição espiritual de uma cozinha frequentemente reflete a condição espiritual de toda a minha família. Ana, de Florianópolis, me procurou em total desespero. Havia 2 anos que sua família não conseguia se reunir para uma refeição sem que surgissem desentendimentos. Os filhos reclamavam constantemente da comida. O marido comia em silêncio olhando o telefone. E ela própria havia perdido completamente o prazer de cozinhar.
Cozinha, que antes era o centro alegre da casa, havia se tornado um ambiente de tensão e conflito. Quando ela aplicou exatamente o que vou ensinar para você, em uma semana, a dinâmica familiar mudou completamente. Hoje, 3 anos depois, a cozinha dela é conhecida entre amigos e familiares como um lugar de alegria e comunhão. O que você precisa entender é que a cozinha não é apenas um cômodo funcional. No reino espiritual, a cozinha representa provisão, abundância, comunhão familiar e a capacidade de nutrir e sustentar a vida. Quando esta área está espiritualmente ativa, toda a casa experimenta bênçãos tangíveis. Quando está espiritualmente morta, toda a família sofre escassez em múltiplas áreas. Kathryn Kuhlman descobriu este segredo durante uma das fases mais difíceis de sua vida pessoal. Seu ministério estava florescendo. Multidões eram curadas em suas reuniões. Mas em casa ela vivia uma solidão profunda e uma sensação de que Deus estava distante de sua vida privada. Ela orava por horas em seu quarto, mas não sentia a mesma presença que experimentava no altar. Sua casa havia se tornado apenas um lugar para dormir e se preparar para os próximos compromissos ministeriais. Foi durante uma madrugada de oração desesperada que o Espírito Santo lhe deu uma visão que mudou tudo. Ela viu Abraão construindo lugares de encontro com Deus com pedras especiais, em locais específicos, e compreendeu que aqueles lugares de encontro com Deus não eram apenas memoriais religiosos. Eram pontos de contato permanentes que mantinham uma conexão ativa entre a terra e o céu. Lugares onde o sobrenatural podia se manifestar continuamente. Na visão, ela viu que sua própria casa precisava de lugares de encontro com Deus discretos. Pontos de contato estratégicos que trouxessem a mesma presença de Deus que operava em seu ministério público para dentro de sua vida privada. O Espírito lhe mostrou especificamente que a cozinha era o local ideal para estabelecer o lugar de encontro com Deus central e que 3 pedras especiais eram a chave para ativar uma manifestação duradoura da presença divina. Quando Kathryn aplicou esta revelação pela primeira vez, na mesma noite ela experimentou a presença de Deus em sua casa de uma forma que não sentia há anos. Não apenas uma sensação subjetiva de paz, mas manifestações tangíveis. Um perfume celestial que permaneceu por dias. Uma mudança perceptível na energia da casa. E uma alegria inexplicável que a fazia sorrir sem motivo aparente. Nos dias seguintes, visitantes começaram a comentar sobre a atmosfera especial da casa. Pessoas que vinham para reuniões de trabalho saíam comentando que se sentiam renovadas após passar tempo ali. O próprio pastor de Kathryn, que a visitou uma semana após ela aplicar o protocolo, perguntou se ela havia mudado algo na casa porque sentia uma presença de Deus diferente no ambiente. Mas o mais impressionante foi o que aconteceu na cozinha especificamente. Kathryn, que raramente cozinhava por causa da agenda intensa, descobriu que tinha desenvolvido uma alegria inexplicável em preparar alimentos. Quando recebia visitas em casa, todos comentavam que a comida tinha um sabor especial, mesmo sendo pratos simples. Algumas pessoas chegavam exaustas e saíam energizadas só de tomar um café na cozinha dela. O que Kathryn havia descoberto é que, quando você estabelece um ponto de contato com o divino na cozinha, usando o protocolo certo, você não está apenas criando um ambiente espiritualmente carregado. Você está estabelecendo uma fonte de bênção que flui para toda a casa e para todas as pessoas que se alimentam ali. Você está declarando que sua família será nutrida, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. A base bíblica para essa prática é sólida e abundante. Abraão construía altares de pedra onde quer que Deus se manifestasse para ele. Jacó ungiu a pedra onde havia dormido e recebido a visão da escada celestial, estabelecendo-a como memorial permanente da presença divina.
Moisés recebeu instruções específicas sobre como usar pedras para estabelecer memoriais que conectassem o povo com os milagres de Deus. No Novo Testamento, Jesus frequentemente usava elementos físicos como pontos de contato para manifestar milagres. Lama nos olhos do cego, saliva para curar o surdo-mudo, o toque de sua roupa para a mulher com fluxo de sangue. Ele sabia que nossa natureza humana frequentemente precisa de algo tangível para ativar a fé e receber o sobrenatural. Os apóstolos continuaram essa prática. Lenços e aventais que haviam tocado Paulo eram levados para os enfermos e produziam curas e libertações. Pedro usava sua própria sombra como ponto de contato para milagres. Eles compreendiam que Deus frequentemente escolhe trabalhar através de elementos físicos para manifestar poder espiritual. O protocolo que Catherine descobriu se baseia nestes mesmos princípios bíblicos, adaptados para nossa realidade contemporânea. Não é superstição ou misticismo. É aplicação prática de verdades espirituais que sempre estiveram disponíveis, mas que foram esquecidas por uma igreja que se tornou excessivamente intelectual e perdeu o contato com manifestações sobrenaturais tangíveis. As 3 pedras que você usará não são pedras comuns. Devem ser escolhidas e preparadas seguindo critérios específicos que ativam seu potencial como condutores do poder de Deus. A primeira pedra representa o Pai, a fonte de toda a provisão. A segunda representa o Filho, o canal através do qual toda a bênção flui. A terceira representa o Espírito Santo, o agente que manifesta o poder divino na dimensão terrena. Cada pedra deve ser natural, não lapidada ou processada industrialmente. Devem ser encontradas em ambiente natural, praia, rio, montanha ou jardim, representando a criação original de Deus antes da interferência humana. O tamanho ideal é que caibam confortavelmente na palma de sua mão, grandes o suficiente para serem significativas, mas pequenas o suficiente para serem posicionadas discretamente na cozinha. A textura de cada pedra deve ser diferente, representando a diversidade de manifestações da Trindade. Uma pode ser lisa como um seixo de rio, representando a paz do Pai. Outra pode ter textura áspera, representando o sacrifício do Filho. A terceira pode ter características únicas, cristais, veios ou formações especiais, representando a criatividade do Espírito Santo. Onde encontrar essas pedras é parte crucial do protocolo. Não podem ser compradas ou coletadas casualmente. Devem ser encontradas durante momentos específicos de busca espiritual. Quando você está orando e pedindo direção divina para localizar os elementos que Deus escolheu para abençoar sua casa. Marcos, engenheiro de Recife, passou 3 semanas procurando as pedras certas. Visitou praias, trilhas e parques, sempre orando e pedindo discernimento. Quando finalmente encontrou cada uma das 3 pedras, ele soube imediatamente que eram as escolhidas. Uma ele encontrou durante uma caminhada matinal quando estava orando sobre problemas financeiros. A segunda apareceu em sua frente quando ele parou para descansar durante uma trilha e estava meditando sobre sua família. A terceira ele descobriu em seu próprio quintal, enterrada há anos, quando estava cortando grama e orando sobre a direção ministerial de sua vida. Quando Marcos aplicou o protocolo completo com essas 3 pedras, os resultados superaram suas expectativas. Em 2 meses, recebeu uma promoção inesperada que triplicou sua renda. Mas mais importante que a mudança financeira foi a transformação na dinâmica familiar. A cozinha se tornou o centro natural de reunião da família. As refeições se tornaram momentos de comunhão genuína, e visitantes constantemente comentavam sobre a energia especial que sentiam na casa. O processo de buscar e encontrar as pedras certas é, em si mesmo, parte da ativação espiritual. Durante essa busca, você está declarando a Deus que está disposto a sair de sua zona de conforto, a investir tempo e energia
para estabelecer uma conexão mais profunda com Ele. Essa disposição ativa uma resposta divina que vai muito além do protocolo das pedras em si. Cada pedra que você encontrar carregará uma unção específica relacionada ao momento e ao local onde foi descoberta. A pedra encontrada na praia carregará unção de renovação e limpeza. A encontrada na montanha carregará unção de estabilidade e visão elevada. A encontrada no rio carregará unção de fluxo e movimento divino. A encontrada na terra carregará unção de crescimento e multiplicação. Essa é a razão pela qual cada protocolo produz resultados únicos para cada família. As pedras escolhidas por Deus para a sua casa carregarão exatamente a unção que sua família precisa neste momento específico de suas vidas. Não existe protocolo genérico que funcione igual para todos. Existe um protocolo específico que Deus quer estabelecer, especificamente em sua casa. Durante a busca pelas pedras, mantenha um diário anotando onde, quando e em que circunstâncias encontrou cada uma. Anote também o que estava orando ou pensando no momento da descoberta. Essas informações se tornarão profecias específicas sobre como Deus quer trabalhar em sua casa através desses elementos. Quando tiver encontrado as 3 pedras, não as leve imediatamente para casa. Passe um tempo em oração com cada uma, segurando-a em suas mãos, perguntando a Deus qual aspecto específico de sua natureza esta pedra representa em sua família. Você pode receber impressões, palavras, versículos bíblicos, ou simplesmente uma confirmação interior sobre o propósito de cada pedra. Depois dessa oração inicial, leve as pedras para casa e coloque-as em um local temporário, onde possam descansar por 3 dias antes de serem posicionadas definitivamente. Durante esses 3 dias, ore sobre elas diariamente, consagrando-as para o propósito divino, pedindo que sejam purificadas de qualquer influência anterior e preparadas para serem condutoras de bênção em sua casa. No 3º dia, as pedras especiais devem ser lavadas cerimonialmente com água pura. Enquanto você ora, Senhor, assim como lavo estas pedras com água limpa, purifica-as de toda a influência do passado e consagra-as como instrumentos da tua bênção em minha casa. Que sejam pontos de contato permanentes entre minha família e tua presença. Após a lavagem cerimonial, seque cada pedra com um pano limpo e novo, dedicado especificamente para este propósito. O pano usado para secar as pedras deve ser guardado, pois também se tornará um elemento consagrado, que pode ser usado em futuras orações ou momentos de necessidade espiritual especial. O posicionamento das pedras na cozinha deve ser feito durante um momento específico, ao pôr do sol de uma sexta-feira, quando o sábado está começando segundo o calendário judaico. Este momento representa a transição para o descanso e a bênção, o fim de um ciclo de trabalho e o início de um período de restauração divina. Toda a família deve estar presente durante o posicionamento, incluindo crianças pequenas. Mesmo bebês devem estar no ambiente, pois eles são parte da aliança familiar que está sendo estabelecida. A presença de toda a família durante este momento cria uma conexão espiritual coletiva, que fortalece significativamente o poder do protocolo. Antes de posicionar as pedras, toda a família deve formar um círculo na cozinha e fazer uma oração de consagração do ambiente. O chefe da casa deve liderar. Pai Celestial, consagramos esta cozinha como altar de provisão em nossa casa. Declaramos que toda refeição preparada aqui será abençoada, que toda pessoa que se alimentar aqui será nutrida não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Que este espaço seja um centro de alegria e comunhão familiar. Cada membro da família deve declarar individualmente: aceito as bênçãos de Deus sobre esta casa e sobre nossa família. Esta declaração pessoal é importante, porque cria o compromisso individual com as bênçãos que estão sendo ativadas. Mesmo crianças pequenas que ainda não falam
podem ser representadas pelos pais em oração. As 3 pedras devem ser posicionadas formando um triângulo discreto em locais estratégicos da cozinha. A primeira pedra, representando o pai, deve ficar próxima ao local onde os alimentos são armazenados: despensa, geladeira ou armário principal. Esta posição simboliza que Deus é a fonte de toda a provisão material que entra na casa. A segunda pedra, representando o filho, deve ficar próxima ao local onde os alimentos são preparados: fogão, pia ou bancada principal. Esta posição simboliza que Jesus é o canal através do qual toda a bênção é recebida, que ele transforma recursos materiais em nutrição e alegria para a família. A terceira pedra, representando o Espírito Santo, deve ficar próxima ao local onde a família se reúne para as refeições: mesa, balcão ou área de convivência dentro da cozinha. Esta posição simboliza que o Espírito Santo é quem manifesta a presença divina durante os momentos de comunhão familiar. O triângulo formado pelas 3 pedras cria um campo de energia espiritual que cobre toda a área da cozinha. Este campo atua como um ímã sobrenatural que atrai bênçãos divinas para toda a atividade que acontece dentro deste espaço. Cada refeição preparada, cada conversa durante o café, cada momento de comunhão familiar passa a ser influenciado por esta atmosfera de bênção. No momento exato em que a terceira pedra for posicionada, toda a família deve declarar simultaneamente: está estabelecido. Esta cozinha é altar de bênção. Esta casa experimentará milagres. Esta declaração marca o momento profético em que o protocolo se ativa e as bênçãos começam a fluir. Imediatamente após o posicionamento, muitas famílias experimentam mudanças perceptíveis na atmosfera da cozinha. Pode ser uma sensação de alegria que surge espontaneamente, uma paz que não existia antes, ou simplesmente uma confirmação interior de que algo importante acabou de acontecer. Estas sensações são evidências de que o protocolo foi aplicado corretamente. Durante as primeiras 48 horas após o posicionamento, observe atentamente qualquer mudança na dinâmica familiar relacionada à alimentação e à convivência na cozinha. Registre se as refeições se tornam mais harmoniosas, se conversas fluem com mais facilidade, se existe mais gratidão durante os momentos de alimentação. Também observe a reação de visitantes à atmosfera da cozinha. Pessoas sensíveis espiritualmente frequentemente comentam que se sentem em casa ou renovadas quando passam tempo neste ambiente. Algumas mencionam que a comida tem sabor especial ou que se sentem energizadas após comer em sua casa. Cláudia, professora de Belo Horizonte, documentou meticulosamente as mudanças em sua cozinha durante os primeiros 30 dias após aplicar o protocolo. Conflitos durante as refeições diminuíram 90%. Os filhos começaram a ajudar espontaneamente na preparação dos alimentos. O marido, que sempre comia rapidamente e saía, passou a prolongar os momentos à mesa, iniciando conversas edificantes. Ela própria redescobriu o prazer de cozinhar e experimentar receitas novas. Mas as mudanças não se limitaram ao ambiente familiar. Amigos começaram a pedir para almoçar ou jantar em sua casa com frequência inusitada. Vizinhos apareciam na hora das refeições pedindo para trocar ideia e frequentemente eram convidados para comer. A cozinha se tornou um centro natural de hospitalidade, que atraía pessoas necessitadas de comunhão e encorajamento. O que Cláudia descobriu é que uma cozinha ungida não apenas abençoa a família que ali habita, mas se torna um instrumento de ministração para toda a comunidade. Pessoas começam a se sentir atraídas para visitar, e muitas saem abençoadas e encorajadas, mesmo sem compreender conscientemente por quê. Esta é uma das manifestações mais belas do protocolo das 3 pedras. Sua cozinha se torna automaticamente um centro de evangelismo relacional, um lugar onde pessoas experimentam o amor de Deus de forma prática e tangível.
Você não precisa pregar ou forçar conversas espirituais. A própria atmosfera do ambiente ministra às pessoas de forma natural. Para que estas bênçãos se mantenham e multipliquem, é essencial estabelecer práticas regulares que alimentem a unção sobre a cozinha. Uma vez por semana, de preferência no mesmo dia da semana em que as pedras foram posicionadas. Toda a família deve se reunir na cozinha para um momento de gratidão específica pelas bênçãos recebidas através deste espaço. Durante este momento semanal, cada pessoa deve mencionar pelo menos uma bênção específica que experimentou relacionada à má alimentação, comunhão familiar ou visitantes recebidos na cozinha. Esta prática de gratidão específica fortalece continuamente a unção e atrai bênçãos adicionais. Uma vez por mês, as 3 pedras devem ser renovadas através de oração específica. Segure cada pedra individualmente e ore: Senhor, renovo a consagração desta pedra como ponto de contato para tuas bênçãos em minha casa. Que ela continue sendo condutora da tua presença e instrumento dos teus milagres. Esta renovação mensal mantém a conexão espiritual ativa e fortalece o poder do protocolo. Durante feriados especiais ou celebrações familiares, use a cozinha, o coração do lar, como centro das festividades, reconhecendo publicamente que as bênçãos experimentadas fluem da graça divina manifestada através deste espaço consagrado. Convide outros a testemunharem a atmosfera especial e compartilhe discretamente sobre essa importância de ter espaços consagrados em casa. Imagine a alegria, a união da família reunida, todos sentindo a presença de Deus ali, naquele ambiente tão especial. Quando suas filhas ou filhos saírem de casa para constituir suas próprias famílias, ensine-os a estabelecer o mesmo protocolo em suas novas cozinhas. Desta forma, a bênção se perpetua através das gerações, criando uma linhagem familiar marcada por provisão divina e comunhão abençoada. Que essa herança de fé seja passada adiante, de geração em geração. Uma herança de amor, união e, principalmente, da presença de Deus. Agora, preciso abordar algo que pode estar causando resistência em sua mente. Talvez você esteja pensando que isto parece místico demais ou diferente demais da religião que conhece. Essa resistência é compreensível, mas não deve impedi-lo de experimentar algo que pode transformar completamente a atmosfera de sua casa. Às vezes, o que parece diferente é justamente o que precisamos para nos aproximarmos mais de Deus. A verdade é que a igreja contemporânea se afastou muito das práticas sobrenaturais, que sempre fizeram parte da vida dos servos de Deus. Nós nos tornamos excessivamente cerebrais e perdemos o contato com manifestações tangíveis do poder divino. Mas Deus não mudou. Ele ainda quer se manifestar de forma prática e visível na vida de seus filhos. A fé não é apenas uma crença, é uma experiência, uma vivência diária. O protocolo das 3 pedras não substitui a oração, a leitura bíblica ou outras disciplinas espirituais. Ele as complementa, criando um ambiente onde estas práticas se tornam mais eficazes e onde os resultados são mais perceptíveis. É uma ferramenta adicional, não um substituto para o relacionamento genuíno com Deus. É um caminho a mais para se aproximar do Pai. Lembre-se de que Jesus mesmo disse que aqueles que creem farão obras maiores que as que ele fez. Estas obras maiores incluem manifestações sobrenaturais em ambientes domésticos, transformações que impactam famílias inteiras, milagres que se estendem por gerações. O protocolo das 3 pedras é uma das formas através das quais estas obras maiores podem se manifestar em sua casa. Abra seu coração e permita que Deus opere maravilhas em sua vida. Se você chegou até aqui nesta mensagem, há algo em seu espírito que está reconhecendo a veracidade desta revelação. Não é curiosidade casual. É fome espiritual por manifestações reais do poder de Deus
em sua vida cotidiana. Seu espírito sabe que você foi criado para experimentar o sobrenatural como parte normal da vida cristã. Deus tem um plano especial para você e sua família. Sua decisão sobre aplicar ou não este protocolo determinará se sua cozinha continuará sendo apenas um espaço funcional ou se tornará um altar permanente de bênção familiar. Determinará se suas refeições continuarão sendo apenas necessidade física ou se tornarão momentos de comunhão divina. Determinará se sua casa continuará sendo território neutro ou se tornará fortaleza de manifestação sobrenatural. Escolha sabiamente. O tempo de viver uma vida cristã sem sinais visíveis de Deus acabou. O tempo de aceitar a mediocridade espiritual como normal acabou. O tempo de limitar Deus a experiências puramente subjetivas acabou. É hora de você experimentar o poder divino de forma que seus olhos vejam, suas mãos toquem e sua família testemunhe. A fé é vivida, não apenas sentida. Esta revelação não chegou até você por acaso. Foi um encontro divino marcado pelo céu para este momento específico de sua vida. Deus sabia que você estava pronto para um novo nível de manifestação sobrenatural em sua casa. E Ele usou esta mensagem para colocar em suas mãos a chave para transformar um espaço comum em um centro de milagres. Deus te ama e quer te abençoar imensamente. Nas próximas 24 horas, você precisa tomar uma decisão definitiva. Ou você abraça esta revelação e age para aplicá-la, ou você a rejeita e continua vivendo no mesmo nível de limitação espiritual que tem experimentado. Não existe meio-termo quando Deus revela segredos desta magnitude. Faça a sua escolha. Confie em Deus. Se você escolher aplicar o protocolo, faça-o com fé absoluta e expectativa total, não como experiência casual, mas como ato profético que declara que sua casa será diferente, que sua família experimentará milagres, que sua cozinha se tornará um portal onde o céu toca a terra de forma permanente. Prepare-se para receber as bênçãos de Deus. Prepare-se para mudanças que vão muito além de melhorias na dinâmica familiar. Prepare-se para provisão sobrenatural, hospitalidade ungida, relacionamentos restaurados, saúde melhorada, alegria inexplicável e uma sensação constante da presença de Deus em seu lar. Prepare-se para que sua casa se torne um testamento vivo do poder divino, operando através de elementos simples consagrados com fé. A fé move montanhas. Durante os 3 dias de consagração das pedras em sua casa, algo profundo acontece no reino espiritual que a maioria das pessoas não compreende. Cada pedra está sendo calibrada especificamente para a frequência espiritual de sua família, absorvendo a atmosfera única de seu lar, conectando-se com os propósitos divinos específicos para sua linhagem. Esta calibração é essencial para que o protocolo produza resultados máximos. Receba a bênção de Deus em sua casa. No primeiro dia, a pedra que representará o Pai estará absorvendo as necessidades de provisão específicas de sua família. Se vocês estão enfrentando dificuldades financeiras, ela se carregará com unção para prosperidade. Se há problemas de saúde, ela absorverá poder de cura. Se existem questões relacionais, ela se impregnará com unção para a restauração. Esta pedra se tornará o ponto focal através do qual a natureza provedora de Deus se manifestará em sua casa. Confie no poder de Deus. No segundo dia, a pedra que representará o Filho estará se conectando com os sacrifícios e intercessões específicas que sua família precisa. Se há filhos rebeldes, ela absorverá poder para a conversão. Se existem vícios ou comportamentos destrutivos, ela se carregará com unção libertadora. Se há chamados ministeriais adormecidos, ela despertará dons e talentos que estavam latentes. Esta pedra canalizará a obra redentora de Jesus para as situações específicas de sua família. Jesus te ama e quer te curar. No terceiro dia, a pedra que representará o Espírito Santo
estará se sintonizando com os dons e manifestações que Deus quer liberar através de sua família. Se vocês precisam de discernimento espiritual, ela ativará sensibilidade profética. Se necessitam de direção, ela liberará sabedoria divina. Se carecem de poder para impactar outros, ela despertará unção ministerial. Esta pedra será o condutor através do qual os dons do Espírito fluirão naturalmente em seu lar. O Espírito Santo guiará seus caminhos. O interessante é que durante estes 3 dias, muitas famílias começam a experimentar sonhos proféticos ou impressões espirituais específicas sobre como Deus quer usar as pedras em sua casa. Anote cuidadosamente qualquer revelação que receber, pois estas impressões se tornarão profecias específicas sobre o que esperar após o posicionamento das pedras. Esteja atento aos sinais de Deus. Carla, uma arquiteta de Salvador, recebeu durante 3 dias de consagração 3 sonhos distintos, um para cada pedra. No primeiro sonho, ela viu sua cozinha transformada em um jardim abundante, onde cresciam frutas sobrenaturais, que alimentavam não apenas sua família, mas multidões de pessoas. No segundo sonho, ela observou Jesus, literalmente, cozinhando em seu fogão, preparando alimentos que curavam doenças e restauravam relacionamentos. Um milagre, um sinal visível de Deus. No terceiro sonho, ela contemplou o fogo do Espírito Santo, dançando sobre cada utensílio de cozinha, ungindo tudo que era usado para preparar os alimentos. Uma cena de pura beleza e poder. Quando Carla posicionou as pedras, após os 3 dias, cada sonho começou a se manifestar. Literalmente, sua cozinha se tornou o centro de um ministério de hospitalidade, que impactou centenas de pessoas. Os alimentos preparados ali eram instrumentos de cura e restauração. Pessoas comentavam que se sentiam curadas por dentro após comer em sua casa. Em apenas 2 anos, sua cozinha ficou tão conhecida por milagres que pastores traziam pessoas necessitadas, especificamente para comer ali. Uma verdadeira bênção, quando chegar o momento do posicionamento definitivo das pedras. A preparação de cada local específico na cozinha é crucial para maximizar a eficácia do protocolo. Não basta simplesmente colocar as pedras em qualquer lugar. Cada posição deve ser preparada espiritualmente, como se fosse um altar individual, que compõe um altar maior, um espaço sagrado, para a primeira pedra, que representa o Pai e deve ficar próxima ao armazenamento de alimentos. Você deve primeiro limpar completamente a área escolhida. Remova todos os itens. Limpe fisicamente com produtos de limpeza. E depois, purifique espiritualmente, aspergindo algumas gotas de óleo de unção enquanto ora. Pai Celestial, purifico este espaço para ser altar de tua provisão. Que tudo que for armazenado aqui seja multiplicado sobrenaturalmente para sustentar minha família em abundância. Uma oração poderosa. O local exato onde a pedra ficará deve ser marcado discretamente com uma pequena gota de óleo de unção. Esta marca invisível aos olhos naturais servirá como âncora espiritual, que manterá a pedra conectada permanentemente ao propósito divino. A pedra deve ser posicionada exatamente sobre esta marca de óleo, criando uma conexão direta entre o elemento físico e a unção espiritual. Uma ligação sagrada. Durante o posicionamento desta primeira pedra, declare especificamente: declaro que esta pedra é memorial permanente da fidelidade de Deus em prover para minha família. Assim como ele alimentou Israel no deserto, ele sustentará minha casa em toda a estação. Que esta pedra seja ponto de contato para milagres de provisão, que fluirão continuamente em nossa cozinha. Uma declaração de fé inabalável. Para a segunda pedra, que representa o filho, e deve ficar próxima ao local de preparo dos alimentos. O processo de preparação envolve consagrar não apenas o espaço, mas também os utensílios que serão usados para cozinhar.
Antes de posicionar a pedra, pegue uma colher de madeira nova e use-a para mexer o ar sobre o fogão ou bancada enquanto ora. Jesus, assim como tu transformaste água em vinho, multiplicaste pães e peixes, transforma todo o alimento preparado neste local em bênção para minha família. Uma transformação poderosa. Esta colher de madeira usada na consagração deve ser separada para uso exclusivo em preparações especiais, quando você estiver cozinhando para pessoas doentes, momentos de celebração familiar, ou quando sentir direção espiritual para preparar algo específico. Ela se tornará um utensílio ungido, que carregará poder especial para transformar alimentos comuns em instrumentos de bênção. Um instrumento sagrado. O posicionamento da segunda pedra deve ser acompanhado desta declaração. Declaro que esta pedra representa Jesus como o pão da vida manifestado em minha cozinha. Que todo o alimento preparado aqui alimente não apenas o corpo, mas também a alma. Que cada refeição seja comunhão com Cristo. Que cada sabor seja a expressão do amor divino. Que cada preparação seja ato de adoração, um ato de fé. Para a terceira pedra, que representa o Espírito Santo e deve ficar próxima ao local onde a família se alimenta. A preparação envolve consagrar especificamente o espaço de comunhão. Se vocês têm uma mesa na cozinha, passe um pano úmido sobre toda a superfície enquanto ora pelo Espírito Santo. Se comem no balcão ou em outro local, faça o mesmo processo de limpeza física, acompanhado de oração espiritual, um momento de purificação. Durante esta limpeza consagratória, ore: Espírito Santo, purifica este espaço para ser lugar de comunhão sagrada. Que cada conversa aqui seja edificante. Que cada refeição seja momento de gratidão. Que cada pessoa que se sentar aqui seja tocada por tua presença. O ato físico de limpar, combinado com oração específica, cria uma atmosfera espiritual que potencializa dramaticamente os efeitos do protocolo. Uma atmosfera de paz e amor. A terceira pedra deve ser posicionada com esta declaração. Declaro que esta pedra representa o Espírito Santo derramado sobre nossa mesa familiar. Que ele presida cada refeição, que inspire cada conversa, que una nossos corações em amor genuíno. Que nossa mesa seja altar, onde experimentamos a presença divina em comunhão familiar. Uma comunhão sagrada. Após posicionar as 3 pedras formando o triângulo sagrado, há um ritual final que sela permanentemente a unção sobre toda a cozinha. Toda a família deve caminhar lentamente ao redor do triângulo formado pelas pedras, 3 vezes no sentido horário, enquanto cada pessoa ora em voz baixa ou em línguas. Se tiver este dom, esta caminhada representa a criação de um círculo de proteção e bênção que abrange toda a área da cozinha. Um ato de fé em família. Na primeira volta, orem por proteção sobre todos os alimentos que serão preparados e consumidos neste espaço. Na segunda volta, orem por abundância e provisão sobrenatural que fluirá através desta cozinha. Na terceira volta, orem por todas as pessoas que serão abençoadas através da hospitalidade exercida neste ambiente. Um pedido de bênçãos. Após completar as 3 voltas, toda a família deve se posicionar no centro do triângulo formado pelas pedras e fazer uma oração final de dedicação. O chefe da casa deve orar: Pai, Filho e Espírito Santo, dedicamos esta cozinha como vosso santuário em nossa casa. Que ela seja lugar onde vós habitais permanentemente, onde vosso poder se manifesta continuamente, onde vossa bênção flui abundantemente. Selamos esta consagração em nome de Jesus, pela unção do Espírito Santo, para a glória do Pai. Uma oração de dedicação. Imediatamente após esta oração final, é comum que toda a família sinta uma mudança tangível na atmosfera da cozinha. Pode ser uma sensação de leveza, alegria inexplicável, paz profunda, ou simplesmente uma confirmação interior
de que algo sobrenatural acabou de acontecer. Estas sensações são evidências de que o protocolo foi ativado com sucesso. Um sinal de Deus. Durante as primeiras 48 horas após a ativação completa do protocolo, observe cuidadosamente qualquer mudança na dinâmica familiar relacionada à cozinha. Fique atento aos sinais. Observe atentamente. A disposição para cozinhar. Será que as refeições se tornaram mais harmoniosas? As conversas à mesa fluem com mais facilidade? Há menos reclamações sobre a comida? As crianças demonstram mais apetite ou melhor comportamento durante as refeições? Preste atenção a cada detalhe. Fique de olho também nas mudanças na qualidade dos alimentos preparados. Muitas famílias relatam que a comida literalmente tem um sabor diferente após aplicar o protocolo. Alguns descrevem como um sabor mais intenso, outros como uma satisfação maior com menos quantidade. E alguns mencionam que, mesmo receitas simples começam a impressionar os visitantes. É algo incrível. Ana, enfermeira de Fortaleza, documentou meticulosamente essas mudanças durante o primeiro mês. Nos 3 primeiros dias, ela notou que os filhos pararam de reclamar da comida e começaram a elogiar pratos que antes criticavam. Imagine a alegria disso. Na primeira semana, o marido, que sempre comia rapidamente e saía da mesa, começou a prolongar as refeições e iniciar conversas familiares. Um milagre, não é mesmo? No primeiro mês, os vizinhos começaram a aparecer na hora das refeições perguntando: "Que cheiro bom é esse?" E frequentemente eram convidados para comer. Que bênção! Mas as mudanças mais impressionantes que Ana documentou foram relacionadas à saúde da família. O filho adolescente, que tinha problemas digestivos crônicos, melhorou completamente em 2 semanas. Que alívio! A filha mais nova, que era extremamente seletiva com alimentos, começou a experimentar e gostar de comidas que antes rejeitava. Uma verdadeira transformação. O marido, que sofria de refluxo há anos, descobriu que os sintomas desapareceram completamente quando comia em casa. Glória a Deus! O que Ana descobriu é que o protocolo das 3 pedras não apenas melhora a dinâmica familiar, mas literalmente transforma a qualidade nutricional e curativa dos alimentos preparados na cozinha ungida. Não é apenas questão de mudança de atmosfera. Há uma transformação sobrenatural que ocorre no próprio processo de preparação e digestão dos alimentos. Uma experiência única. Essa transformação acontece porque, quando você consagra sua cozinha como altar, tudo que é preparado ali passa a ser influenciado pela presença divina. Os alimentos absorvem não apenas temperos e calor, mas também a unção espiritual que produz efeitos benéficos, que vão muito além da nutrição física. É como se cada refeição preparada na cozinha ungida carregasse uma dose de medicina divina, uma dádiva de Deus. Para maximizar esses efeitos curativos e nutritivos, estabeleça o hábito de orar especificamente sobre cada refeição durante o preparo. Não apenas uma oração rápida antes de comer, mas orações específicas durante o processo de cozinhar. Quando estiver cortando vegetais, ore por saúde e vitalidade. Quando estiver temperando, ore por sabor e satisfação. Quando estiver cozinhando, ore por transformação sobrenatural dos ingredientes em bênção para sua família. Uma entrega completa. Essa prática de cozinhar com oração potencializa dramaticamente os efeitos do protocolo das 3 pedras. Você está literalmente impregnando cada alimento com fé, amor e expectativa de bênção. O resultado é que mesmo refeições simples se tornam poderosas em termos nutritivos, curativos e satisfatórios. Uma experiência transformadora. Durante os primeiros 30 dias após aplicar o protocolo, mantenha um diário detalhado documentando todas as mudanças observadas. Anote mudanças na dinâmica familiar, na qualidade dos alimentos, na reação de visitantes, na saúde dos membros da família e especialmente qualquer manifestação sobrenatural que possa ocorrer na cozinha. A fé em ação.
Manifestações sobrenaturais podem incluir fragrâncias inexplicáveis que aparecem durante o preparo de alimentos, sensação de presença divina especialmente intensa durante as refeições, sonhos ou visões relacionados à cozinha, visitantes que comentam sobre algo especial no ambiente, ou experiências de cura que ocorrem especificamente após comer alimentos preparados em sua cozinha. Prepare-se para o extraordinário. Ricardo, pastor de Goiânia, documentou várias manifestações sobrenaturais durante os primeiros meses após aplicar o protocolo. Em 3 ocasiões diferentes, visitantes mencionaram sentir cheiro de rosas na cozinha, mesmo não havendo flores na casa. Um milagre perfumado. Durante uma refeição familiar no domingo, toda a família sentiu simultaneamente uma presença especial que os levou a orar espontaneamente por 20 minutos. Um momento de profunda conexão. Em 2 ocasiões, pessoas doentes que comeram em sua casa experimentaram melhoras inexplicáveis em suas condições. A prova da fé. Essas manifestações não são eventos isolados ou coincidências. São evidências de que sua cozinha se tornou um portal ativo, onde a dimensão divina se conecta com a dimensão terrena de forma regular e poderosa. Quando isso acontece, sua casa literalmente se torna um centro de manifestação sobrenatural que impacta não apenas sua família, mas toda a comunidade ao redor. Uma bênção sem limites. Para sustentar e amplificar essas manifestações, estabeleça práticas regulares de renovação da unção sobre as 3 pedras e sobre toda a cozinha. Uma vez por semana, de preferência no mesmo dia da semana em que o protocolo foi aplicado, toda a família deve se reunir na cozinha para um momento de gratidão e renovação da consagração. Um momento sagrado. Durante esse momento semanal, cada membro da família deve compartilhar pelo menos uma bênção específica que experimentou relacionada à cozinha durante a semana. Pode ser uma refeição especialmente saborosa, um momento de comunhão familiar marcante, uma visita abençoada ou qualquer experiência positiva relacionada a esse espaço, compartilhando a gratidão. Essa prática de gratidão específica fortalece continuamente a atmosfera de bênção. Um ciclo virtuoso de fé. Após o compartilhamento de gratidão, toda a família deve orar juntos, renovando a consagração da cozinha. Uma oração simples, mas poderosa. Senhor, renovamos nossa gratidão por fazer desta cozinha um lugar especial em nossa casa. Continuamos consagrando este espaço para a Tua glória, pedindo que Tua presença permaneça aqui, que Tuas bênçãos continuem fluindo, que Tua unção se renove constantemente sobre este altar familiar. Uma oração sincera. Uma vez por mês, as 3 pedras devem passar por um processo de reativação, através de oração específica e imposição de mãos. Segure cada pedra individualmente. Ore sobre ela por alguns minutos e depois coloque-a de volta em sua posição. Durante essa oração mensal, peça especificamente que Deus renove a unção sobre cada pedra e que amplifique seu poder como ponto de contato para milagres. Uma renovação poderosa. Esse processo mensal de reativação é especialmente importante se sua família passou por períodos de estresse, conflito ou frieza espiritual. As pedras podem absorver negatividade do ambiente, e a reativação mensal limpa qualquer influência negativa e restaura seu poder original como condutores de bênção, purificando o ambiente. Durante feriados especiais como Natal, Páscoa, Ação de Graças ou aniversários familiares importantes, use a cozinha ungida como centro das celebrações. Prepare refeições especiais declarando que estão sendo preparadas no altar familiar, convidando a presença divina para abençoar a celebração de forma especial. Celebrando em família. Estes momentos de celebração criam marcos espirituais que fortalecem a presença de Deus sobre a cozinha. Quando receber visitantes especiais, pastores, missionários, líderes espirituais
ou pessoas passando por momentos difíceis. Prepare refeições específicas para eles na cozinha abençoada por Deus, orando durante todo o processo de preparo, para que o alimento seja instrumento de ministração espiritual. Muitas vezes, essas refeições preparadas com oração específica se tornam instrumentos de cura, encorajamento ou direção profética para os visitantes. Ana, empresária de Brasília, desenvolveu um ministério completo de hospitalidade, usando sua cozinha abençoada por Deus. Ela começou convidando pessoas de sua igreja que estavam passando por dificuldades para almoçar em sua casa. Logo descobriu que as refeições preparadas em sua cozinha tinham um efeito ministerial extraordinário. Pessoas saíam renovadas, encorajadas e muitas vezes com direção específica de Deus para suas situações. Em 2 anos, o ministério de hospitalidade de Ana cresceu tanto que ela precisou organizar uma agenda mensal para atender todas as pessoas que pediam para comer em sua casa. Pastores começaram a enviar membros da igreja especificamente para receber ministração, através da hospitalidade ungida de sua cozinha. Hoje, 5 anos depois, centenas de pessoas testemunham que foram impactadas espiritualmente através de refeições preparadas em sua cozinha consagrada. O que Ana descobriu é que o protocolo das 3 pedras não apenas transforma a dinâmica de sua própria família, mas pode se tornar a base para um ministério que impacta multidões. Sua cozinha se tornou um centro de cura, restauração e direção profética que opera através da hospitalidade ungida por Deus. Para famílias que desejam expandir o impacto do protocolo além da própria cozinha, existe a possibilidade de aplicar variações do mesmo princípio em outros cômodos da casa. A sala de estar pode receber 3 pedras consagradas para comunhão e relacionamentos. O quarto principal pode ter 3 pedras para intimidade mais